Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Um dos momentos mais simbólicos do vídeo de bastidores divulgado pela Vasco TV após a classificação do time na Copa do Brasil foi o forte e emocionado abraço entre o técnico Fernando Diniz e o atacante Lloyd Augusto. A cena aconteceu no vestiário, depois da sofrida partida contra o Operário, e marcou uma espécie de reconciliação entre os dois, que protagonizaram alguns episódios de tensão durante os 90 minutos no gramado de São Januário. Lloyd viveu uma noite de altos e baixos. Ainda nos primeiros momentos em campo, ele foi alvo de vaias vindas da torcida vascaína. O motivo foi uma tentativa frustrada de drible elástico na lateral do campo, que terminou em erro e rapidamente irritou os torcedores e também o técnico Fernando Diniz, que demonstrou sua insatisfação ali mesmo, na beira do campo. A relação entre os dois ficou ainda mais tensa quando, durante uma pausa no jogo, Diniz chamou Lloyd para passar orientações táticas. Na primeira vez, o atacante foi até o treinador e ouviu atentamente. No entanto, em um segundo chamado, o jogador ignorou completamente os gritos de Diniz, que ficou visivelmente irritado com a atitude do camisa 77. Diniz gritou insistentemente o nome de Lloyd, mais de 5 vezes, e chegou até a pedir para Piton ajudá-lo a chamar o jogador até a linha lateral. Mesmo assim, Lloyd permaneceu distante e sem reagir aos comandos do treinador. A situação causou desconforto evidente, tanto na comissão técnica quanto entre os torcedores. Pouco depois desse momento, Lloyd arriscou um chute perigoso, quase marcando um gol. O lance pareceu uma resposta direta ao técnico, como se o jogador estivesse tentando mostrar que poderia resolver em campo, mesmo sem seguir as instruções recebidas. A atitude provocou uma reação explosiva de Diniz, que, em um surto de raiva, chegou a invadir a área técnica do time adversário, algo incomum até para os padrões emocionais do treinador. A tensão seguiu crescendo, principalmente após o Vasco sofrer o gol de empate do Operário. Abatido, Lloyd desabou emocionalmente e se ajoelhou no gramado de São Januário, com a cabeça baixa, em um gesto claro de frustração e cobrança pessoal. A pressão da torcida, combinada com os conflitos durante o jogo, parecia pesar sobre os ombros do atacante angolano. Apesar da turbulência vivida durante a partida, Lloyd demonstrou personalidade nos momentos decisivos. Durante a disputa por pênaltis, ele assumiu a responsabilidade de bater uma das penalidades e converteu com frieza, ajudando a garantir a classificação do Vasco à próxima fase da Copa do Brasil. A cobrança bem-sucedida foi recebida com alívio por parte da torcida e também da comissão técnica. Após a partida, na entrevista coletiva, Fernando Diniz buscou minimizar qualquer tipo de atrito com o jogador e adotou um discurso de apoio. Segundo o treinador, ele sequer percebeu qualquer gesto negativo por parte de Lloyd e estava mais preocupado em manter o jogador calmo, já que a torcida demonstrava impaciência com suas atitudes dentro de campo. Sinceramente, não aconteceu nada comigo. Nem sei ao certo o gesto que ele fez. Me falaram sobre isso, mas eu estava concentrado no jogo e tentando passar instruções para ajudá-lo. A ideia era apenas acalmá-lo, porque a torcida estava irritada. Quero conversar com ele depois para entender melhor, afirmou Diniz, demonstrando empatia e foco em preservar o ambiente do grupo. O treinador ainda reforçou que, do seu ponto de vista, não houve problema algum durante a partida. Segundo ele, situações de estresse acontecem, especialmente em jogos decisivos, e é natural que jogadores mais jovens ou menos experientes, como Lloyd, sintam o peso da responsabilidade. O abraço no vestiário entre os dois, que foi captado pelas câmeras do clube, acabou selando o fim de qualquer mal-estar. Foi um gesto forte, carregado de emoção, que simbolizou tanto o alívio pela vaga conquistada quanto a tentativa de restabelecer a conexão entre técnico e jogador, depois de uma noite tão intensa. Diniz, conhecido por seu estilo passional e exigente, pareceu compreender o momento delicado vivido por Lloyd. Apesar da irritação demonstrada em campo, ele optou por acolher o jogador após o apito final, algo que pode fortalecer a confiança do elenco e do próprio atacante daqui em diante.
A postura do treinador também reflete uma filosofia de trabalho voltada para o desenvolvimento humano, além do desempenho esportivo. Ao invés de expor o jogador publicamente, ele buscou entender o contexto emocional que levou àquele comportamento, valorizando o aspecto psicológico do esporte. Por sua vez, Lloyd demonstrou coragem ao converter seu pênalti, mais ainda, ao aceitar o gesto de aproximação do treinador no vestiário. Isso mostra a maturidade e vontade de crescer dentro do grupo, mesmo depois de uma partida marcada por altos e baixos. No fim das contas, a classificação do Vasco foi marcada não apenas por lances dentro de campo, mas também por histórias humanas nos bastidores. A noite em São Januário foi de superação, tensão e, acima de tudo, reconciliação, elementos que fazem do futebol um espetáculo tão imprevisível e emocionante. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O Vasco da Gama acaba de anunciar oficialmente Jefferson Soteldo como novo reforço para a temporada. O atacante venezuelano chega a pedido direto do técnico Fernando Diniz, que identificava no elenco a ausência de um jogador com velocidade, drible e capacidade de desequilibrar pelo lado do campo. Diniz, conhecido por seu estilo ofensivo e valorização da posse de bola, explicou que buscava exatamente um atleta com as características de Soteldo. Segundo o treinador, era fundamental ter alguém que pudesse romper linhas, atrair marcação e causar dificuldades constantes para as defesas adversárias. Precisávamos de um jogador rápido, com recurso técnico e que tivesse personalidade. O Soteldo é esse nome. Ele tem habilidade de sobra e pode ser decisivo no nosso esquema. Tenho certeza de que vai ajudar muito o grupo, afirmou Diniz, empolgado com a nova contratação. A chegada de Soteldo ao clube carioca marca um novo capítulo na carreira do atacante, que se destacou nos últimos anos com a camisa do Santos. No entanto, o jogador carrega um histórico recente polêmico com a torcida vascaína. Durante sua passagem pelo Santos, Soteldo protagonizou episódios provocativos contra o Vasco, o que gerou desgaste com os torcedores cruz-maltinos. Ele chegou a comemorar gols de maneira provocativa e fez declarações que não caíram bem na época. Consciente disso, o atacante pretende iniciar sua trajetória no Vasco com um gesto de humildade. Em sua apresentação oficial, Soteldo planeja pedir desculpas à torcida pelos episódios do passado, reconhecendo os erros e buscando reconquistar o carinho da arquibancada. Quero pedir perdão aos torcedores. O que aconteceu foi em outro contexto, e agora estou aqui para dar o meu melhor. Quero ser importante para o clube e fazer história com essa camisa, disse o jogador, em conversa prévia com a diretoria. A postura de Soteldo foi bem recebida internamente, e sua contratação é vista como uma grande oportunidade para fortalecer o elenco. A diretoria acredita que, com o respaldo do técnico e boa resposta dentro de campo, o atacante pode rapidamente cair nas graças da torcida. Fernando Diniz está entusiasmado com as possibilidades táticas que se abrem com a chegada do baixinho. O treinador já pensa em como integrá-lo ao sistema ofensivo da equipe, explorando sua agilidade, visão de jogo e capacidade de quebrar defesas fechadas. O elenco do Vasco vai ganhando forma e se encorpando com peças que se complementam. A chegada de Soteldo representa mais do que um reforço individual, é parte de um projeto de construção de um time mais agressivo e competitivo. Nos bastidores, o ambiente é de otimismo. A comissão técnica entende que, com jogadores como Soteldo, o time ganha novas alternativas para jogos difíceis, principalmente aqueles em que é necessário furar retrancas ou reagir rapidamente no placar. O novo camisa 20 do Vasco, número já confirmado, tem a missão de contribuir com gols, assistências e também com sua experiência no futebol brasileiro e internacional. Apesar de sua estatura baixa, o venezuelano é gigante em termos de talento e personalidade dentro de campo. A expectativa agora gira em torno da adaptação rápida do jogador ao elenco e à filosofia de Diniz. Conhecido por exigir intensidade e inteligência tática, o treinador acredita que Soteldo tem tudo para render em alto nível sob seu comando. Torcedores também aguardam com curiosidade o primeiro jogo do atacante com a camisa cruz-maltina. A reviravolta emocional, de provocador a possível ídolo, pode começar já nas próximas rodadas, caso ele consiga traduzir sua habilidade em boas atuações. Com mais esse reforço,
O Vasco mostra que está se movimentando de forma estratégica no mercado e buscando montar um time à altura das ambições da temporada. Com Soteldo em campo, o time ganha brilho, ousadia e um talento capaz de mudar o rumo de partidas decisivas. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!